Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma Kivo Live que está começando agora e o tema de hoje vai ser o IRRF na folha de pagamento no E-Social. E quem vai conduzir a Kivo Live vai ser a nossa assessora de conteúdos técnicos, Eliette Ventura. Durante a Kivo Live, vocês podem ficar à vontade de mandar todas as dúvidas pelo chat que vai ficar aberto. E lembrando que as dúvidas também serão respondidas lá pelo chat. Então agora a gente vai começar a transmissão da Kivo Live. Eu espero que vocês aproveitem cada segundo, pois ela foi preparada com muito carinho e dedicação para vocês. Olá pessoal, eu sou Eliette Ventura, assessora de conteúdo técnico na Kivo, e hoje a gente vai falar para vocês sobre o imposto de renda na DCTF Web, né? Uma grande mudança, uma grande novidade, uma implementação a partir da competência de maio, e vamos falar também sobre a nova tabela com o imposto de renda a partir de 1º de maio de 2023, bem como seu novo método de cálculo. Então, pessoal, como a gente sabe, né, várias alterações nós tivemos aí, né, do início do ano até agora, e a gente não sabe se vai continuar ainda essas alterações e prorrogações. A gente vai falar sobre o que está vigente, né, agora, em relação a essas atualizações. Então, o que a gente teve em relação à DCTF Web, a Instrução Normativa 2005 teve várias alterações, e nessas alterações foram prorrogadas aí as contribuições federais que estavam previstas para entrar em ação a partir de maio agora, o pagamento, e o imposto de renda. Porém, essas contribuições elas foram prorrogadas lá para setembro de 2023, né, através do FD-REINF, e o imposto de renda de natureza trabalhista ele continuou a partir da competência de maio de 2023. Então é sobre o que a gente vai abordar para vocês. Vamos falar também sobre a documentação técnica do E-Social com seus eventos, né, eventos que vão impactar aí na folha, né, o par de imposto de renda evento 1200, 1210, que são os eventos aí de remuneração que vão afetar o cálculo do imposto de renda. Nós sabemos aí que a DCTF, que o E-Social, eles não fazem cálculo do imposto de renda, mas eles pegam aquele imposto de renda que a gente declarou na nossa folha e faz o somatório desses valores e retornam com eles. Vamos falar também sobre essa nova tabela aí com a sua metodologia de cálculo. Então, como todos sabem, né, a partir da obrigatoriedade do DCTF Web, os contribuintes obrigados, nós já temos aí tanto o grupo 1, grupo 2, grupo 3, grupo 4, o público, né, o último que entrou, todos já estão com a contribuição previdenciária na DCTF Web. E com isso, agora o imposto de renda também entra para essa DCTF Web, de forma a partir de maio, 1º de maio de 2023, a gente vai contemplar aí mais essa alteração. Então, nós sabemos que os contribuintes aí obrigados ao E-Social, né, tiveram aí a obrigação da folha, obrigação acessória, sendo obrigado a declarar tudo isso como confissão de dívida na DCTF Web a partir da sua obrigatoriedade de cada grupo. Então, fiquemos atentos, né, com esses valores, porque agora, por exemplo, nós não temos mais a GPS, por quê? Porque a contribuição previdenciária patronal do funcionário já está na DCTF Web, então a gente não tem mais a GPS. O imposto de renda, né, até então, a gente fazia o pagamento no DARF, lá pelo SICALC, gerava o DARF no SICALC, fazia esse pagamento e declarava na DCTF normal, que é aquela DCTF do PGD. Então, a partir de agora, de nível trabalhista, então não teremos aí a DCTF, que ela vai ser substituída. Então, os DARFs que a gente formava com essas retenções de imposto de renda de natureza trabalhista, eles não vão mais para a DCTF normal, né? Então vão para o DCTF Web, né? Que agora a gente falava que era um DARF previdenciário, que não será mais um DARF previdenciário, provavelmente deve ser um DARF numerado, ou a Receita deve colocar um outro nome para esse DARF, visto que ele vai englobar, né, novas contribuições aí, que é o imposto de renda retido. Nós sabemos também, né, que os contribuintes da FD-REINF, eles levam aqueles rendimentos que não tem natureza trabalhista. Então, a gente precisa ficar atento, porque todos aqueles rendimentos que não é da natureza trabalhista, eles precisam ser declarados lá no FD-REINF, que é uma escrituração complementar ao E-Social. Então, a gente pega o E-Social, né, forma a folha de pagamento, forma nossas retenções, e juntamente com a escrituração do E-Social e FD-REINF, no dia 15 a gente fecha essas duas escriturações, envia e ela sensibiliza a DCTF Web com os seus valores e cálculos.
Então, nós entregamos aí a DCTF, o EBRE, no dia 15 do mês, né, vencimento no dia 15 do mês, e o DARF para pagamento ele vai sair para vencimento no dia 20. Então, o que a gente precisa ficar atento é o quê? Até então, né, essas contribuições do FD-REINF, que por enquanto também só trata a parte previdenciária, ela será também, né, incluída aí a partir de setembro, né? Então foi prorrogado para setembro. A gente precisa ficar muito atento com isso. Somente a parte trabalhista, que será aí no DCTF Web a partir de agora do período de operação de maio. Lembrando que a gente tem na folha de pagamento, né? A gente tem lá o imposto de renda, o FGTS e a contribuição previdenciária, sendo que a contribuição previdenciária e o FGTS, eles são recolhidos a partir do competência, regime de competência, ou seja, dentro do próprio mês, né, aquela base de cálculo. Já para o imposto de renda, a gente considera como mês do pagamento. A gente chama de caixa, né, regime de caixa, para quem já está acostumado, mas é no mês do pagamento, que pode não ser ao mesmo período do INSS e do FGTS. Então, o que a gente precisa ficar atento é no que, nesse pagamento, né, tem contribuintes que pagam a folha dentro do próprio mês e tem contribuintes que pagam a folha no mês seguinte. Então, por exemplo, a folha de abril foi gerada de 1º a 30 de abril, porém o pagamento no dia 5 de maio. Né? Nesse caso, para o imposto de renda, né, vai ser 5 de maio, mas para nível de apuração de INSS e FGTS será o mês de abril, né? Então, a gente tem os eventos 1200, que vai contemplar aí a contribuição previdenciária, e também o FGTS, que ainda nem está, né? Mas ele já é contemplado lá, apesar que ele não está vigente, ainda não foi substituído, o FGTS digital, mas ele já contempla lá na DCTF, no caso aí, para o MEI, né? Ele já vai aí para o DCTF Web também, apenas para os outros contribuintes que não entrou ainda. Inclusive, para o MEI, né, a gente tem aí o FGTS também, que porém vence no dia 7 do mês, porque ele vai contemplar a Previdência Social, o FGTS e também o Imposto de Renda aí a partir do período de apuração de maio. Então, a gente precisa ficar muito atento com isso. Como a gente falou também, Edição Normativa 2005, o artigo 19, né, que previa essa substituição do DCTF normal pela DCTF Web, ele foi crescido dos artigos 19A e 19B. Então, 19A, ele ficou contemplando as retenções federais, aí, PIS, COFINS, CSL, RPJ, né, o Imposto de Renda da Natureza não trabalhista, prorrogando para setembro de 2023. Porém, o artigo 19B, esse artigo ele vai contemplar o imposto de renda da folha de pagamento, que continua aí, né? Será no mês de maio, a partir de agora. E como será tratado esse imposto de renda na DCTF Web? Né? A própria Receita já divulgou no seu site lá uma orientação em relação a esse recolhimento. Nós sabemos que o imposto de renda, né, ele vai ser enviado aí a partir dos pagamentos, a partir do dia 1º de maio, para a folha. Lembrando que a folha ela é contemplada com os eventos tanto 1200 como 1210 e também o fechamento da folha 1299. Se tiver algumas alterações, como desoneração da folha, o Simples Nacional concomitante, a gente ainda vai ter o evento 1280 para levar essas informações, né? E também aqueles produtores rurais de comercialização, que leva também o evento 1260. Então, esses eventos aí vão contemplar essa folha de pagamento. Só que o que nós estamos falando aqui, em relação ao imposto de renda, nós temos aí o evento 5.002, né? Que será retornado com o valor do imposto de renda, a partir do envio do evento 1200, com as rubricas, né, com os eventos ali relacionados, incidência do imposto de renda e também da Previdência Social, né, e também o evento 1210 com os pagamentos. Então, o evento 5002, ele vai verificar o envio do evento 1210 com datas de pagamento. E em relação às incidências e valores no evento 1200, que é o evento de remuneração, que a gente vai tratar daqui a pouquinho, falar especificamente como é feito esse cálculo, que a gente precisa ficar muito atento na configuração, né, dessas rubricas que compõem esses eventos de remuneração, para que não gere diferença no momento de recalcular, ou de fazer o pagamento lá na DCTF Web. Então, é isso que a gente precisa ficar muito atento. Então, o que a Receita divulgou para a gente foi
a partir do período de apuração de maio de 2023, mês de pagamento, os valores de retenção do imposto de renda decorrente de rendimento do trabalho passarão a ser declarados na DCTF-Web e recolhido por meio do DARF numerado, emitido pela própria declaração. Assim, tratando-se de imposto de renda retido sobre pagamento efetuado a partir de 1º de maio de 2023, o E-Social enviará essa retenção para a DCTF-Web deste período de apuração, maio de 2023, quando for feito o encerramento da folha. E a partir disso será declarado e pago no portal da DCTF-Web. Então, gente, como a gente falou aqui, né? Então, os pagamentos aí a partir de 1º de maio, né? Que tiverem essas retenções. Lembrando que esses eventos de 12 e 10, né? Eles têm aí o vencimento desses eventos é no mês subsequente, né? À apuração deles. Então, se o evento 12 e 10 de maio, o vencimento dele será só em 15 de junho, que é no mês subsequente que será informado. Então, o que a gente precisa observar é que hoje a gente não conseguiu fazer o teste porque o portal do E-Social ele foi bloqueado para receber esses eventos até que saia a nova tabela de INSS que vai contemplar esses cálculos com o salário mínimo atualizado de R$ 1.320. Então a gente não conseguiu testar essa folha, né? Porque o site está bloqueado para recebimento de evento de remuneração em relação a maio. Mas o abril, até abril, ele está aceitando normalmente, né? Então, o que a gente sabe é que, por enquanto, mesmo que as folhas de abril, que tiverem aí seu pagamento no dia 5 de maio, não foi ainda, esses valores de imposto de renda retido não foram contemplados na DCTF ainda. Provavelmente, no período de apuração de maio, né, com os pagamentos de maio, no período de apuração de maio, com vencimento em junho, que será contemplados. E aqui nós trazemos aí os novos códigos de receita que serão contemplados na DCTF-Web. Nós podemos verificar lá no manual da DCTF-Web, né, lá no portal da Receita Federal, lá no anexo 2, né, ele vai ter aí um código, uma tabela com todos os códigos de receita. Inclusive, né, cada código de receita em relação ao imposto de renda. Tem alguns códigos que não serão tratados via DCTF-Web. Então, aqueles códigos que não poderão ser tratados via DCTF-Web e social, eles serão informados, né, no caso aí no FDRINF e também no SICALC. Foi o que a Receita nos informou. Então, hoje os DARFs aí, código de receita que serão contemplados, 056107. Essa informação ela está lá no portal do E-Social também, ou na DCTF-Web, para que vocês possam verificar. Então, o código 056107, né, que é a periodicidade mensal, imposto de renda de natureza trabalhista e desassalariado, né, no país ou ausente do país. Então, esse DARF ele vai para a DCTF-Web. O 0588 mensal, rendimento de trabalho sem vínculo empregatício, que são aqueles casos lá dos autônomos, né, dos casos estagiário, tem aí um estágio remunerado com retenção. Esses valores 588 serão contemplados aí. A gente só não pode falar que o sócio entra no 0588, porque ele não entra, ele é do código 0561. O código é 061001 mensal, que ele vai estar falando aí que é internacional, né, residente do Paraguai. O código 198901, que é o rendimento acumulado, que a gente chama de RRA, né? Ele também não tem um código específico para essas verbas aí, porque ele foi retirado da tabela e foi incluído aí no próprio evento, né, de rendimento. No caso aí o 1200 da remuneração, 1200, um bloco lá apenas para contemplar essa informação. O código 353301, que é de periodicidade mensal, só que esse aí geralmente é para aposentado do regime geral da Previdência e também para o servidor público. O código 3562, que é a participação dos lucros e resultados, né? Então a gente tem aí uma tributação em separado desses valores, porque a tabela é totalmente diferente, mas esse código irá para a DCTF-Web. E o código 0473, né, que a gente tem uma tensão em relação a esse código, porque o vencimento dele é diário. E a DCTF-Web não está tratando ainda esse código com vencimento diário. Então, provavelmente, eles devem liberar alguma alteração, alguma instrução, informando como. Hoje, no site, está informando que
No caso do Código 0473, que são aqueles rendimentos do trabalho, né, de residente no exterior, os contribuintes emitem pelo SICALC, pode emitir pelo SICALC, e no envio da DCTF Web pode fazer a compensação desse valor pago, pode abater o valor pago ali, para contemplar. Então, vai declarar na DCTF Web buscando o valor pago. Ou então excluir, né, depois, na hora de editar o DARF, excluir, tirar esse código de receita de lá. Por quê? Porque ele já foi pago, para evitar que ele seja pago 2 vezes, né, aplicado esse valor aí. Então, essa é a orientação que a gente tem em relação ao código 0473-01, que é o DARF diário. E com isso, né, com esses códigos informados na DCTF Web, então está aí substituída a DCTF PGD, né, que é aquele programinha que a gente vai lá e informa esses valores de retenção aí para declaração. Aqui nós vamos trazer aí a tabela 21. No caso, a tabela 21, ela vem lá da versão 1.0, né, para ela tratar vários códigos aí, já pensando na substituição da DIRF, que provavelmente deve ser substituída lá em 2025, né? Por quê? Porque até em 2024 a gente vai declarar 2023 e a gente está começando a fazer essas entregas agora, a partir de maio. Então, a gente acredita que não tem, né? Não tem ainda o respaldo do início do ano até agora. Então, provavelmente a partir de 2025. Embora alguns códigos aí, a gente já está falando que em 2024 já está substituindo, mas a nível de DIF a gente acredita que será substituída somente em 2025. Então, essa tabela do A21, na qual foi discriminado os códigos de incidência para as rubricas, né, em relação à incidência do imposto de renda, foi retirada aí o código 0 e 1 e foram incluídos novos códigos. Então, a gente tem o código 9, que é a verba transitada pela folha de pagamento de natureza diversa de rendimento, retenção, isenção, dedução de imposto de renda, né? Então, são aqueles valores, né? Aquelas rubricas, aquelas verbas que não vão interferir em nada em relação à incidência do imposto de renda. Então, a gente vai estar utilizando aí o código 9. Em relação aos rendimentos tributáveis, que vai gerar a base do imposto de renda, esse a gente precisa ficar muito atento. Por quê? Esses códigos, o 11, que é o rendimento mensal, 12, 13º, 13 férias, 14 PLR, né? No caso aí, esse nosso lucro, né? E o 15, rendimentos recebidos acumuladamente, o RRA. Esse aqui a gente falou que ele foi retirado. Pode ver que o vencimento dele foi 30 de junho, que agora ele está contemplando diretamente no evento de remuneração 1200. Então, esses códigos aqui, gente, cada rubrica, a gente tem a tabela 03, que é a tabela de natureza de rubrica. Então, cada rubrica dessas, a gente classifica com incidência do imposto de renda com um desses aqui. Com isso, o E-Social, o DCTF Web vai entender que esse aí se refere a 13º, isso aí se refere a férias, né? E esse aqui também se refere ao lucro, ao resultado que a gente tem direito, né? Participação nos lucros e resultados, que é voltado para a gente. Então, é dessa forma que ele vai estar reconhecendo que tipo de incidência, né? Que tipo de DARF, que tipo de receita. Então, ele vai olhar isso com o tipo da empresa, com o tipo de incidência dentro da rubrica, conforme essa tabela 21, e conforme o tipo de apuração que foi informado no evento 1200, que é a remuneração. Por exemplo, às vezes a gente pega a diferença na folha de pagamento em relação a um valor, né, que ele não deveria constar. Então, a gente viu lá os nossos eventos de remuneração, 1200, 1210, enviamos também o fechamento da folha, 1299, e de repente ele nos retorna aí com o evento 5002 do imposto de renda e o 5012 com totalizador, né, do imposto de renda, e a gente verificou que esse valor está incorreto. Então, o que a gente precisa olhar? Quais verbas, né, a gente classificou como incidência para imposto de renda, que é isso que vai fazer toda a diferença na hora de achar esses cálculos. Lembrando que nós temos também vários tipos de folha, né? E o evento 1210, ele vai refletir, né, pagamento, ele vai refletir cada folha que foi paga dentro de determinado período. Então, a gente precisa ficar atento com isso, né? Então, esse imposto de renda, ele está vindo de qual folha? Será que ele está vindo na folha do adiantamento? Porque quando o adiantamento ele é pago num mês diferente do salário, ele incide o imposto de renda sobre ele. E a gente costuma chamar de regime caixa ou regime competência. Por exemplo, meu regime é caixa? Ah, tá. Então, na hora que eu gerar minha folha de adiantamento, ela será tributada com imposto de renda se tiver base de cálculo. E quando eu fechar minha folha mensal, lá no dia 5, provavelmente vão juntar essas duas bases e fazer esse recálculo e pagar a diferença, né? Então, é isso, a gente precisa ficar atento aí com essas incidências.
Aqui nós temos a retenção do imposto de renda efetuado sobre cada parcela. Então, a gente tem aqui o 31, remuneração mensal, 32 sobre 10º, 33 sobre as férias, 34 sobre nossa participação nos lucros e o 35, né, que a gente falou, ele foi encerrado em 30 de junho de 2021. Então, fiquemos atentos com esses códigos de retenção, porque esses códigos de retenção, eles que vão computar, né, como a gente já falou, o E-Social ele não faz apuração do imposto de renda. Ele simplesmente vai somar as rubricas, né, que estiverem essas naturezas, 31, 32, 33, 34, e retornar com esse valor. Isso a gente precisa ficar muito atento em relação a esses valores que a gente está declarando aqui. Aqui nós temos a dedução do rendimento tributável do imposto de renda. Então, esse aqui, gente, é muito importante porque suponhamos que o nosso cálculo do imposto de renda não está batendo o INSS. E na folha do mês a gente sabe que esse INSS ele precisa ser abatido da base do IR, do imposto de renda. Né? Será que a minha rubrica está classificada corretamente? Se ela não tiver com essa situação de incidência 41, provavelmente ele não vai abater no seu imposto de renda. Se for um rendimento de férias, por exemplo, ou de 13º, se não tiver coincidência 42, né, então ele não vai entrar para fazer esse abatimento. Então, a gente precisa ficar muito atento. Por exemplo, a gente tem lá a verba de desconto de INSS. No caso do nosso NG Folha, é a verba 520. Um exemplo, tá, gente? 520. Então, quais são as naturezas dessa rubrica? Então, a gente tem a 3141. Por quê? Ela é um recolhimento de previdência, né? E ela deduz para o imposto de renda. Então, é isso aí que vai fazer a diferença na hora de fazer a dedução. A gente, às vezes, fica com dúvida em relação, principalmente, ao plano de saúde. Né? O nosso plano de saúde, a gente está vendo aqui, ó, várias incidências, né? Igual a gente tem aqui a 46 Previdência Complementar, né? 47 Previdência Complementar sobre 10º. Então, no nosso sistema NG Folha, a gente tem também cada verba relacionada com essas incidências, porque a gente sabe que isso vai interferir no valor do nosso imposto de renda, né? Uma vez que isso aqui também abate lá no cálculo desse imposto. É possível fazer o abatimento. Em relação aos dependentes, né? Então, aqui a gente não vê nenhuma incidência em relação ao dependente. Por quê? Esses dependentes, a partir do momento que a gente envia, né, o registro funcionário, o 2200, ou mesmo o 2300, e também o 2205, que é a alteração, né, do cadastro funcionário, incluindo algum dependente, automaticamente o E-Social já sabe que aquele dependente ali, o valor de dedução dele para imposto de renda é o R$ 189,59, porque não houve mudança. E ele vai pegar disso. Então, a gente não tem uma rubrica específica que vai levar a isso, né? Esses códigos eles já foram montados pensando na substituição da DIF. Então, a gente vai ver algumas incidências aqui que para a gente vai ser meio estranho. Mas é por quê? Porque na DIF ele constará como informe de rendimento. Então, nós temos aqui mais alguns códigos em relação às incidências. Eu tenho aqui, 67, Plano Privado Coletivo de Assistência à Saúde. Né? Então, a gente teve uma dúvida em relação se classifica esse tipo de rubrica como 9, né, transitada pela folha, ou como 67, né, Plano Privado de Saúde e Assistência Coletiva. Porém, na época que a gente fez esse questionamento, a Receita nos informou, né, que por enquanto não precisava utilizar. Mas pensando em substituição da DIF, quando for, né, substituída, provavelmente a gente vai precisar fazer algumas configurações aqui para que leve para a DIF corretamente. Porque mensalmente o plano de saúde, ele, para quem tem, né, o coparticipação, ele não faz o abatimento na base do imposto de renda. Porém, quando a gente faz a nossa declaração anual, né, que a gente chama de DDAI, no caso, ele interfere, né? Porque aqueles valores que a gente foi retido na nossa folha ali em relação ao plano de saúde, eles são compensados lá, né? E aumenta aí a nossa base de restituição. E aqui a gente tem os rendimentos não tributáveis ou isentos do imposto de renda. Então, a partir do código 7, né? 770, 71, 700, 701. Então, esses códigos aqui, eles vão levar por informe de rendimento da DIRF. Então, se não forem utilizadas rubricas com esse tipo aqui, quando for substituída a DIRF,
esses códigos não vão entrar como informação lá de rendimento não tributável ou isento. Isso aí já está no manual do E-Social, né? Somente que essas rubricas com 7xx aí que serão computadas como informe de rendimento. Que às vezes a gente entende lá, não, vou jogar no código 9, né? Só transitada pela folha. Mas agora a gente precisa ter esse cuidado. E aqui nós trouxemos os eventos, né, que são envolvidos nesses cálculos aí. A gente já mostrou aí a tabela 21, onde que essa tabela interfere? Lá no evento S1010, do E-Social, né? Onde a gente colocou até a tabela 21 aqui. É nesse evento 1010 que a gente informa ali a incidência de imposto de renda, na qual vai afetar o cálculo do imposto de renda. Pode aumentar a base, pode diminuir a base, né? Pode também informar um tipo incorreto ali e ele não computar nada. Então, a gente precisa ficar atento com isso. Agora com a tabela 21 lá na classificação das rubricas S1010. A gente tem também o evento 1200, que é a remuneração. Como que esse evento vai afetar? Né? Porque o evento 1210, ele leva somente data de pagamento, valor, né? Então ele não leva muita consistência assim, a nível de informação. Né? Mas o 1210 é somente para informar ali a data que foram pagas aquelas remunerações. No 1200, a gente vai ter um grupo de informação de remuneração. Tá? Então, dentro desse evento, a gente vai informar das rubricas lá do evento S1010, cada rubrica lá nos itens de remuneração. Tem cada rubrica que a gente já enviou, né, na tabela lá do S1010, já fez esse envio. Então, nós temos aí o grupo de informação de remuneração, o indicativo de apuração do imposto de renda zero. Então, a gente precisa ficar atento com isso aí. Se for zero, será recolhido imposto de renda normal. Se for um, é especial. Então, o E-Social não está fazendo nada ainda com esse situação especial. Então, fiquemos atentos com isso. Então, dentro do evento 1200 de remuneração e também do evento 2299 e 2399 TSVE, então, tem algumas alterações ali que serão computadas na hora de somar esses valores de imposto de renda. Então, o grupo de informação de remuneração e o indicativo de apuração zero, normal. Então, é isso aí que vai interferir na fórmula que o E-Social vai calcular esse imposto de renda. Ou melhor, vai retornar esse imposto de renda lá no evento 5002 e também no 5012, 5012, né? Que é o totalizador por empresa, por contribuintes. No evento 12, no caso aí do desligamento e no TSVE, a gente tem o grupo detalhamento de verbas. Então, dentro do detalhamento de verbas, índice de apuração igual a 0, que é normal, ou 1, especial. Então, na verdade, na rescisão de contrato ali, a gente vai ter um grupo que chama detalhamento de verbas. E no 1200, nós teremos o grupo informação de remuneração, onde a gente vai verificar esse indicativo de apuração de imposto de renda igual a 0, que é normal. Informado do evento 1210, por exemplo, ele vai retornar para a gente o evento 5002, né? 5002 aí, imposto de renda retido por trabalhador. Ou seja, nesse evento, né, que será computado ali, ele vai fazer um fechamento daqueles eventos que tem ali a incidência da rubrica para imposto de renda 31, 32, 33 e 34, para totalizar, ou mesmo aqueles códigos que tem incidência, suspense, processo, ele vai olhar dali, para poder fazer o fechamento do evento 5002 aí, imposto de renda retido por trabalhador. E a somatória desse evento vai refletir no 5012, né, 5012 aí, lá na DCTF Web. Então, é ele que é o responsável de levar esse valor para a DCTF Web. Então, toda vez que a gente faz o fechamento da folha no evento 1299, automaticamente é retornado aí o evento 5012, né, ou 5012, com o totalizador do imposto de renda. Como nós falamos, o E-Social, né, ele não faz nenhum cálculo do imposto de renda ainda, como é feito no INSS, como ele faz toda a apuração no INSS, né, trazendo diferenças e tudo mais. No caso do imposto de renda, ele simplesmente vai pegar o valor que for enviado pelo contribuinte, vai somar esse valor e vai retornar em relação aos pagamentos efetuados em determinados períodos. Então, nós temos, por exemplo, pagamentos de férias, pagamento de participação nos lucros, pagamento de adiantamento, pagamento de folha de rescisão, folha mensal. Então, todas essas folhas de diferença de salário, né, folhas complementares. Então, todo esse tipo de pagamento eles serão refletidos aí onde? Lá no evento 1210,
5.002 e 5.012. Né? Fiquemos atentos com esses pagamentos aí. Lembrando que a partir de agora a gente não terá mais, né? Igual a gente tinha um DARF para férias, um DARF para salário, né? A gente não terá mais. No DCTF Web vai ser o código único por código de receita e ele vai somar tudo aquilo que foi pago em determinado período, né? Então não tem como a gente saber que aquela DARF 0561 que está saindo lá na DCTF é somente do salário ou é de férias, ele não vai diferenciar isso. Então, ele vai somar todo, né, todo aquele valor do imposto de renda e vai trazer nesse código, independente, né, conforme o pagamento ali que foi efetuado e teve a retenção do imposto de renda. É isso que ele vai fazer. E nós precisamos ficar muito atentos, principalmente ao fechamento da folha, na hora de fechar a folha, ver a forma de fechar. No nosso produto, por exemplo, na NG Folha, a gente faz esse tipo de controle aonde? Lá no cadastro da empresa, na abinha de parâmetros gerais da folha, a gente tem uma forma ali, né? Forma de pagamento da folha, né? Forma de pagamento da folha. Então, esse tipo aí de forma de pagamento da folha, nós temos dentro do mês, que a gente chama de competência, e no mês subsequente, que muitos falam caixa, né? No mês subsequente. Então, isso aí vai influenciar muito na hora de enviar esses eventos. Por exemplo, se o meu regime está como competência, a gente entende que o nosso encerramento da folha tem que ser dentro do próprio mês. Por quê? Por causa do imposto de renda. Se tiver adiantamento mensal, esse adiantamento ele não vai computar imposto de renda. Por quê? Porque ele está dentro do próprio mês. Então, a gente tem essa parametrização toda, né, com verbas específicas, né, com adiantamento dentro do mês e dentro do mês seguinte. A gente precisa ficar atento com isso, com essa data. Então, se eu informei no cadastro que a minha folha é competência, então o encerramento da minha folha não poderá ser no dia 5. Eu gerei a folha de maio, não vou falar que ela encerrou, data do imposto de renda dela é dia 5 de junho. Por quê? Porque está tudo configurado como competência. E isso vai interferir no envio dos nossos eventos 1200, 1210 para o E-Social. Né? Então, quando a gente tem lá a informação que é competência dentro do próprio mês, o nosso sistema ele vai enviar tanto o evento 1200 como 1210 desse período de apuração que a gente está falando, porque está tudo dentro do mês e a gente indicou no cadastro de competência. Se a gente indica lá nesse cadastro, que é regime, né, subsequente ao encerramento da folha, que é o regime de caixa, automaticamente o sistema vai ler o evento 1200, né, vai ler o evento 1200 do mês e vai ler o evento 1210 do mês anterior, né? Porque ele vai entender que aqueles pagamentos que estão ocorrendo dentro do dia 5 do outro mês, né? Então, portanto, quando a gente envia ali o regime, quando está no regime caixa, a forma do sistema olhar o evento 1200 e o 1210 são diferentes. Então, é isso que a gente precisa observar. E com isso, retornar, né, as diferenças ali na hora do fechamento da folha, valores que a gente não consegue chegar naquele cálculo, né? Porque ele está pegando remuneração de um lado e pagamento de outro. Ou seja, o código de envio, né, DENDEV, né, que é o código ali de atribuição de cada tipo de folha, ele é refletido dentro do 1210. Então, quando ele não encontra esse código de envio ali do DENDEV, né, demonstrativo de pagamento, ele pode retornar com crítica, falando que ele não encontrou essa remuneração. Mesmo a nossa folha estando gerada, estando enviada, por algum motivo também a gente precisa excluir essa folha e gerar novamente, né? Então, esse código ele é alterado. Então, se eu não fiz nada e mandei um e estou mandando outro agora, depois de toda essa alteração, esse código não vai ser lido também. E ele vai retornar com erro, falando que ele não encontrou essa folha dentro lá, né, do seu portal. Então, o código de recibo ele vai interferir na identificação desse mesmo recibo de pagamento dentro do 1210. Então, muito cuidado na hora de fazer essas alterações, após exibir as prévias ali, verificar os valores, gerar esses eventos no nosso produto. Então, pessoal, aqui no evento S1210, tipos de pagamento. Então, aquilo que a gente falou, o evento 1200 ele vai refletir as rubricas e o evento 1210 os pagamentos. E aqui nós temos como saber, né, qual pagamento se refere. Por exemplo, nós temos aí o DENDEV do 1200, que aí o tipo de pagamento é 1. O 2, tipo de pagamento 2, pagamento de verbas rescisórias conforme DENDEV no 2299, que é a rescisão de contrato.
O tipo 3, pagamento de verbas rescisórias conforme apurado aí no DENDEB do 2300, que é aqueles TSVE, né, serviço empregatício, término. O 4, tipo 4, pagamento de remuneração conforme apurado no 1202, que é lá dos funcionários, no caso aí é órgão público também, né? E 1207 também relacionado ao órgão público. Então, como nós falamos aí em relação ao DCTF Web, né? Depois a gente vai mostrar para vocês, lembrando que a gente não conseguiu refletir o maio, né? Porque o portal ele está travado ainda, né? Ele está bloqueado para recebimento de eventos de remuneração, até que a tabela de INSS seja liberada. Então, a gente vai mostrar onde vocês podem conferir, porque uma vez enviado esse imposto de renda, o DCTF terá um filtro para que você possa escolher ali o imposto de renda, né? E a vantagem aí desse envio é o quê? Se você tem débito a pagar, né? Tem imposto de renda, mas você tem crédito, salário família, salário maternidade, esses valores serão abatidos lá no pagamento. Então, você vai pagar menos, porque vai abater o imposto de renda também. Então, isso é questão da compensação cruzada que pela DCTF Web é permitido fazer. Então, o imposto de renda compensar com os créditos previdenciários, salário família e salário maternidade. Até porque o pedido de restituição lá do Perder-Conta está demorando demais para a Receita devolver esse valor, né? Então, o mais viável, o mais adequado, né? Mais rápido, seria utilizar esses créditos mesmo para fazer abatimento do imposto de renda mesmo na própria DCTF Web que vocês podem fazer. Isso já é automático, então tem que fazer muita coisa, né? E a ordem, no caso aí de aproveitamento desse crédito, né? Então a Receita já falou que é para os segurados e depois o imposto de renda retido. Se sobrar algum crédito, será abatido na parte patronal também, né? Mas uma coisa aí já é para facilitar a vida do contribuinte que a Receita fez isso. Pessoal, então agora nós vamos falar sobre a nova tabela do imposto de renda e também do novo método de cálculo que foi formado a partir de 1º de maio de 2023, através da medida provisória 1171, de 30 de janeiro de 2023. E no caso aí, essa medida provisória, ela vale por 4 meses, né? Então, a gente vai estar trabalhando com esses cálculos. Pode ser que fique, pode ser que não fique. Mas, por enquanto, a promessa é cumprida aí em relação da não tributação da faixa aí para quem ganha até 2 salários mínimos, que, por sinal, através da MP 171, foi aumentado para R$ 1.320 a partir de 1º de maio também. Como a gente está vendo aqui, a primeira faixa, então o governo aplicou aí uma base de 20%, 25%, né, sobre 2.640, que é o novo teto do salário mínimo, 2 salários mínimos. Então, zerando essa primeira faixa. E não alterou as demais faixas, somente em relação à parcela a deduzir, né, que teve aí um aumento do valor em relação à tabela anterior. Então, nós temos aí, quem ganha até 2.112 não será tributado do imposto de renda. De 2.112,1 até 2.826,65, 7,5, valor deduzir 158,40. De 2.826,66 até 3.751,05, 15%, R$ 370,40 parcela deduzir. 3.751,06 até 4.664,68, 22,5%. E a parcela deduzir 651,73 e acima de 4.664,68, 27,5, com a parcela deduzir 884,96. Então, ou seja, a primeira faixa 2.112, zerando aí essa alíquota. Foi a promessa que já havia sido feita aí, como a gente falou. O dependente não foi alterado, então continua com 189,59 por enquanto, né? Não foi editado nada ainda. Então, o governo aí tinha uma promessa para quem ganhava até R$5.000 ter essa isenção do imposto de renda. E isso iniciou a partir de agora, depois de 8 anos, sem nenhuma alteração na tabela do imposto de renda. Lembrando que o nosso produto NG Folha, nós já estamos tratando essa tabela corretamente. Nós já informamos lá no nosso produto, né, o novo método de cálculo aí. E aqui a gente tem a tabela normal e a gente tem também a nova forma, né, que foi criada aí a partir dessa tabela.
que antes a gente, só no final do ano, né, no início do ano, na hora de declarar nosso imposto de renda, a gente tinha aí a opção aí de ter restituição ou não, conforme aí os nossos descontos, né, as nossas diminuição de base de cálculo aí, através de outras fontes aí, como dedução de educação, dedução da saúde, plano de saúde, tudo mais. Então, a partir de agora, esse mesmo método que era aplicado anual, ele será aplicado mensal. Ele não é obrigatório, né? O funcionário pode optar por ele, aquilo que é mais vantajoso. A maioria dos sistemas, né, softwares aí, optaram pelo próprio programa fazer esse balanceamento aí e fazer essa comparação, o que é mais vantajoso para o funcionário. Se é por deduções legais ou se é por desconto simplificado e fazer a aplicação na folha de pagamento. Então, podem ficar tranquilos, o nosso produto já está tratando isso também, esse cálculo. Em relação onde? Quando a gente vai lá no menu de movimento, registro funcionário, lá em configuração da folha, dados de cálculos, né? Parte dos cálculos, a gente tem a opção lá, se desconto simplificado. Esse desconto ele está vindo DEFU já marcado. Caso você não deseje, pode ir lá e desmarcar, mas a gente optou por deixar DEFU para todos os empregados. Dados para os cálculos, a gente pode ver lá que tem a opção lá, opção pelo desconto simplificado, ele já está marcado. Então, ao gerar a folha, o sistema vai demonstrar na memória do nosso cálculo o valor que é mais vantajoso. Então, vai pegar o INSS, no caso, vai pegar o dependente, vai fazer. Se o valor do desconto do INSS, o dependente, da pensão alimentícia, ficar inferior a R$ 528, que é uma parcela, né, que é 25% da primeira faixa, aí será aplicado, se esse valor das deduções legais ficar inferior, então o que a gente vai pegar? A gente vai pegar os 528. Se ficar superior, a gente vai optar por usar as deduções legais aí. Por quê? Porque o que é mais vantajoso para o funcionário. Então, aquele valor, né, que geralmente a gente tinha retenção do imposto de renda, quando entregava a nossa declaração de ajuste anual, ele poderá ser aplicado mensal e a gente nem pagar o imposto de renda sobre ele, né? Então, a gente não vai descontar o imposto de renda da nossa folha de pagamento, né? E consequentemente, quando fizer a DDA, também não ter essa restituição, porque mensalmente já nem foi descontado. Então, um valor de 25% sobre a faixa da primeira faixa aí da tabela do imposto de renda. Então, nós fizemos aqui um cálculo, né? Um exemplo aqui, um salário, um rendimento mensal de R$ 2.640, com a parcela de desconto simplificado de R$ 528, então a base já caiu para R$ 2.112. Então, a gente pode ver aí, né, que já nem tem dedução aí de imposto de renda na folha. Já um empregado com um rendimento de R$ 3.000, deduzindo essa parcela de 528, a base de cálculo iria para 2.472, e o imposto de renda máximo que ele pagaria seria R$ 27. Já quem ganha R$ 5.000, com dedução de R$ 528, a base de cálculo iria para R$ 4.472 e o desconto aí seria de R$ 354,47. Então, nós trouxemos aqui, pessoal, um exemplo de cálculo, como ficaria uma base de cálculo e um rendimento de R$ 3.500, tanto nas deduções legais como no desconto simplificado. Então, no caso de deduções legais, R$ 3.500, menos a contribuição previdenciária, a gente usou a tabela antiga ainda. O dependente, R$ 189,59, não teve pensão alimentícia. Então, nós tivemos aí uma base de R$ 2.987,08. Caindo aí na terceira faixa, né? Então, a gente aplica 15%, um subtotal de R$ 448,06. Menos a parcela deduzir, R$ 370,40, então terá um desconto de R$ 77,66. Já no desconto simplificado, o mesmo rendimento de R$ 3.500, aplicando uma faixa fixa de R$ 528, a base de cálculo vai para R$ 2.972, cai na terceira faixa, de R$ 445,80, parcela deduzir R$ 370,40 e o imposto a recolher R$ 75,40. Não houve tanta diferença, né, de 77,66 para 75,40, então foi bem pouquinho aí, né? Por quê? Porque a base de cálculo ali, ela tá caindo numa faixa que não teve nem tanta alteração, né? Agora, se esse funcionário ele tivesse ali nas primeiras faixas, né, provavelmente poderia dar uma diferença aí maior entre esses cálculos. Aqui, pra gente, a simplificado, ele é mais vantajoso porque tem menos centavos, né? Alguns
muito pouco, mas tem. E é hoje o que o nosso produto vai fazer. O nosso TMNG Folha, ele está preparado, como a gente já falou, né? No caso, no registro funcionário, vocês vão entrar lá em movimento, registro de funcionário, vai procurar lá em configuração da folha, dados para o cálculo. A gente tem uma opção marcada lá, desconto de imposto de renda simplificado. Então, hoje a gente está trazendo tudo isso como DEFU. Então, o próprio sistema ele vai fazer a comparação dos dois valores da folha de pagamento desse funcionário e descontar o imposto de renda que for menor, né? A menos que o funcionário fale que não quer dessa forma, né? Então, a gente pode desmarcar essa opção lá dentro e recalcular a folha, por exemplo, que o sistema não vai olhar mais essa forma de cálculo. Então, hoje a gente contempla os dois cálculos, fazendo desconto daquele valor que é o mais vantajoso para o empregado. E voltando aqui, gente, em relação às vantagens, né, do imposto de renda indo para a DCTF, quais são as vantagens? A gente já tinha comentado até mesmo, né, em relação aos créditos salário, família e paternidade, poderão ser compensados, né, e a gente pagar um valor menor lá na nossa DARF, numerado dentro do DCTF Web. Por quê? Porque o imposto de renda ele vai estar na DARF também, né, e a gente terá em prioridade de compensação a parte de segurados e depois a parte de imposto de renda retido. E com isso, se sobrar algum crédito, será abatido ainda nos demais contribuições patronais, mas a prioridade será o desconto segurado e o imposto de renda retido na fonte, ali da DCTF. E, com certeza, pagar uma guia com valor menor. Então, isso aí é a compensação cruzada que a DCTF permite fazer, né? É uma vantagem aí para o contribuinte. E a outra vantagem é a substituição da DCTF PGD, né, aquele programinha lá da DCTF, pela DCTF Web, a partir do período de apuração de maio de 2023, em relação aos rendimentos de natureza trabalhista, né? Então, a gente falou até agora tudo de natureza trabalhista. O que não é de natureza trabalhista, ele será contemplado no FD-REINF através dos eventos com série 4000. R4000, então ele vai contemplar o IRPJ retido, o PIS, COFINS, a CSL e também imposto de renda. Tudo que não tiver natureza trabalhista, ele vai para o FD-REINF. Então, o próprio manual do social, ele fala, aqueles códigos que não são contemplados no E-Social, eles serão feitos lá no FD-REINF. Por exemplo, aluguéis, né, que o contribuinte venha ter, informe de lucro de dividendos, se for tributado, né, então ele vai tudo para o FD-REINF. Aqui no Folha, a gente tratará somente a parte de natureza trabalhista. É muito bom ficar atento com isso aí. Lembrando que a FD-REINF, esses eventos da série R4000, eles foram prorrogados para setembro de 2023. Então, é bom a gente ficar atentos, porque isso aí interfere ali na nossa guia pagada DCTF Web do mês, né? Do mês aí. E em relação a janeiro de 2024, né? Em relação ao DCTF, ele vai estar contemplando a DCTF. Então, a REINF, esses eventos serão em setembro, mas para a DCTF foi prorrogado para a partir de 1º de janeiro de 2024. Aqui nós temos as fontes nas quais nós pesquisamos para trazer esse conteúdo para todos. Aqui a gente vai mostrar para vocês lá dentro da DCTF Web, né? Apesar que nós não temos ainda o código com o imposto de renda, é o que vocês terão. Todos entrarão no ECAC aí com o certificado digital de cada um. E lá dentro do ECAC vocês conseguirão ver lá em declaração e demonstrativo, assinado DCTF Web, né? Pesquisar aqui e a gente vai ter um tributo aqui que vai ser o imposto de renda. Porém, isso aqui só a partir da competência de maio de 2023. Então, nós teremos um código aqui de receita, como a gente falou durante a apresentação, contemplando o imposto de renda retido. Um exemplo, 0561, 0588, eles estarão aqui, né? E vai ter um grupo também de imposto de renda, caso a gente queira filtrar. E aqui na edição do DARF, a gente pode retirar também algum código de receita que a gente não queira pagar. Igual a gente deu o exemplo lá do DARF 0473, que vence diário, né? Paguei pelo Cicalc, posso fazer o abater pagamentos dos DARFs aqui. Ou então retirá-lo aqui na hora de fazer a minha declaração para Receita em relação a essa DCTF. Então, hoje não tem ainda por quê? Porque o E-Social ele bloqueou ainda os
movimentos aí de remuneração até ser liberada a tabela de INSS. Então, pessoal, esse conteúdo, né, em relação ao imposto de renda da DCTF-Web e também a tabela com seu método de cálculo, né, que a gente tinha para apresentar para vocês. Espero que tenha ajudado. E qualquer dúvida que vocês tiverem, que deve aparecer muitas dúvidas com esse assunto, né? O governo ainda está editando algumas outras medidas, alguns ajustes ainda. E aquilo que o governo liberar, a gente vai implementar no nosso produto. Nosso produto já está tratando a tabela atualizada, já está tratando o desconto simplificado do funcionário na folha. Na edição da folha, a gente já tem uma memória de cálculo ali para mostrar o que é mais vantajoso, né? Caso a gente tenha alguma dúvida em relação a isso. Em relação à consulta do imposto de renda, a gente tem lá em consultas, folhas de pagamento, rendimentos tributários ali, a gente vai ter ali os valores das folhas pagas com imposto de renda para fazer uma conferência, uma breve conferência, caso a gente tenha alguma dúvida, né? Espero ter ajudado a todos aí com informação e muito obrigado. E a gente agora, nós passamos aí para o Bruno dar continuidade para a gente. Então, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado dessa Kivo Live e que todas as dúvidas tenham ficado esclarecidas. Caso você ainda tenha alguma outra dúvida, você pode estar enviando aqui nos comentários abaixo do vídeo que nós vamos responder. Fique à vontade também para fazer sugestões de temas que vocês gostariam de ver aqui no nosso canal do YouTube. Aproveitando, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, acompanhar as nossas redes sociais para não perder nenhum conteúdo ou novidade que vamos disponibilizar. Até logo e até a próxima Kivo Live!